E aí, mais uma live da Palavra que Alimenta. Estou muito feliz. Hoje vamos falar sobre o livro de Esther. Se você está aí na gravação, aguenta um pouquinho. A gente vai esperar o pessoal começar e a gente já começa, de fato. A gente vai esperar o pessoal entrar para começar. Tá aí o tema, livro de Esther. Se você está com a sua Bíblia aí, eu sugiro que você abra sua Bíblia em Esther capítulo 4. Nós vamos ler aqui um versículo para que nós possamos iniciar. Mas assim, eu acho que é legal, se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta e faria algumas anotações. Eu vou deixar bem claro aqui em que capítulo eu estou. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês, se vocês tiverem disposição para fazer isso, se vocês tiverem sede aí de conhecer melhor esse livro, peguem um caderninho, peguem um lápis, uma caneta. E eu vou falar a respeito do capítulo 1, vou falar a respeito do capítulo 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e vou fazer um resumo do 8, do 9 e do 10. Então, se você fizer anotações a respeito de cada capítulo, isso vai ficar melhor gravado na sua cabeça. Eu posso mostrar aqui a anotação que eu fiz. Eu fiz de lápis, eu acho que não vai dar para enxergar, mas eu fiz uma separação por capítulo aqui. Não sei se dá para vocês verem. E isso me ajuda bastante na hora de ministrar. Eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra. Eu não vou chamar de pregação aqui, porque eu vou trazer de uma forma de estudo, digamos assim. Mas eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra em uma igreja na quarta-feira. E estudar dessa forma me ajudou a ter a história melhor fixada na minha mente. Então fica a dica, fazer anotações por capítulo, tá bom? Lápis e caneta. Lápis e caneta. Papel e caneta. Uma coisa que é interessante é que eu faço... eu não faço um grande resumo de cada capítulo que eu vou estudar. Eu coloco palavras pequenas. Por exemplo, eu leio o capítulo, eu leio primeiramente o livro todo. Depois que eu li o livro todo, eu tive uma ideia do todo a respeito do livro. Eu vou por capítulo e por capítulo eu vou absorvendo a história, eu vou pegando os detalhes, só lendo, sem fazer anotações. Depois que eu li todo o livro, eu volto para o começo e leio capítulo por capítulo. E então vou fazendo anotações. Por exemplo, eu vou fazer isso melhor na hora que nós começarmos. Mas o que eu faço? Eu coloco palavras-chave de cada capítulo. Por exemplo, tem 3 fatos-chave no primeiro capítulo. Vou mostrar para vocês já já. E eu fiz 3 anotações simples a respeito disso. Isso nos ajuda a memorizar a história e construir a ideia nas nossas mentes. Tá bom? Se você quer acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler primeiro o versículo 14 até o 17 do capítulo 4. Tá bom? Então vamos lá. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mardoqueu se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha ordenado. Amém? Olha só, esse é um momento crucial da história. Talvez esse seja o ponto-chave do livro de Esther. É um momento de tensão. É um momento que as coisas estão pegando na história. E toda a narrativa hebraica, ela é composta do enredo, de personagens, do coadjuvante, do protagonista, assim como toda e qualquer história, toda e qualquer boa história, né? Essa é uma narração e a forma com que o escritor de Esther compôs as informações é realmente divinamente organizado, né? Vamos ver com mais detalhes aí a respeito dessa história. Nessa parte que nós lemos, Esther já é rainha. Esther já está no posto mais alto de todo o império do rei Xerxes. Mas não foi assim que a história dela começou. Voltemos para o capítulo 1.
Pois bem, a história de Esther ela começa com uma grande demonstração de riqueza. O rei Xerxes fez uma festa que durou 6 meses. Imaginem só uma festa de 6 meses de duração. Foi isso que o rei Xerxes fez. Ele reuniu todos os grandes oficiais, todas as pessoas importantes da época, e ele começou a dar uma festa onde ele esbanjava as riquezas. O vinho era distribuído à vontade, as taças das pessoas que estavam na festa eram taças personalizadas, com ouro, o chão era um chão de mármore, com detalhes de pedras preciosas. Era realmente uma demonstração gigantesca do poder que o rei Xerxes tinha. E ele não fez só uma festa de 6 meses, como nos últimos 7 dias ele fez essa festa também para os pobres. Então, para todo mundo da capital do império dele, que era uma capital gigantesca, ele abriu as portas do palácio e todos vieram e comeram e beberam. E até para os pobres, ele fez com que o vinho fosse distribuído à vontade. Imaginem só como o rei estava feliz já. Depois de 6 meses tomando vinho todos os dias, imagina como ele estava alegre. Uma pessoa que não sabia ouvir a palavra não. Uma pessoa que estava acostumada a sempre ter pessoas sendo submissas a ele. Tendo sempre pessoas simplesmente prostradas aos pés dele todos os dias de sua vida. E aí, nesse dia, no 7º dia, no último dia da festa, ele pede para 7 oficiais dele irem buscar a rainha Vasti. Nessa época, Vasti era a rainha, e essa rainha estava em outro banquete. Tinha um banquete que era só para as mulheres. Então, esses 7 oficiais foram até lá e foram chamá-la para que ela se apresentasse diante do rei naquela outra grande festa que estava acontecendo. Sabe o que Vasti fez? Vasti disse não. Quando ela disse não, ela falou, olha, eu não vou me apresentar diante do rei. Aqueles 7 oficiais voltaram e apresentaram essa realidade, né, pro rei. Falou, ó, rei, é o seguinte, a rainha disse que não, ela não vai vir aqui. Na hora que ele ouve isso, ele não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele fica indignado. Estando indignado, ele chama oficiais da lei, os oficiais de direito na época, os advogados da época, e fala, olha, o que eu posso fazer diante dessa situação? O que legalmente eu posso fazer? Então Memucan, um dos grandes conhecedores da lei da época, disse o seguinte, olha, você tem um problema. Basicamente foi isso que ele disse, você tem um problema, porque se as outras mulheres ouvirem falar, e elas já ouviram, porque elas já estão lá, naquele banquete, que uma rainha, ela disse não para um rei, ela foi insubmissa para um rei, provavelmente as outras mulheres de todo o império não vão obedecer os seus maridos. Você precisa fazer alguma coisa. Primeiro, faça um decreto que essa rainha nunca mais apareça na sua frente. Que ela seja deposta, que ela perca o seu cargo. E não só isso, envie um decreto para todas as províncias da qual o Senhor é rei, dizendo que os maridos são senhores em suas casas. Então foi exatamente isso que foi feito, essa sugestão agradou o rei e ele assim prosseguiu. Mas nós sabemos que quando uma pessoa perde uma oportunidade, outra pessoa ganha. A rainha Vasti, ela tinha a obrigação de obedecer ao rei, porque o rei era a autoridade sobre todas as pessoas dentro daquela província. E ela, sendo insubmissa a ele, perdeu a oportunidade de se manter no governo, no cargo dela. Inclusive, complementando o comentário da Caru, de que a história dela favorita é o livro do Antigo Testamento que eu mais gosto também. Tenho muito prazer de estar aqui falando com vocês a respeito disso. Uma coisa que eu escuto sempre na igreja, do presbítero, é que eu amo frases. Ele diz que obediência gera oportunidade. E é verdade. Quando você é obediente a Deus, isso gera oportunidades para você. Se você é obediente ao seu chefe, por exemplo, se você é obediente, eu não estou falando sobre puxar saco, eu estou falando sobre ser obediente, fazer o que você tem que fazer, com vontade de fazer. Isso nos gera oportunidades. Com Deus não é diferente. Quando nós somos obedientes a Ele, quando nós fazemos a vontade dEle, naturalmente isso nos gera oportunidades. Um versículo que eu amo muito que fala sobre obediência é: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo nada mais diz do que obedeça a Deus e ele se manifestará a você. E essa será uma manifestação de amor a ele e ele se manifestará em amor para você. Então, obediência é a chave para que nós tenhamos oportunidades. Tá certo? E não foi o caso da Vasti. Vasti fez justamente o contrário. Ela disse não. Talvez ela tivesse motivos para dizer não. Pensa só, um monte de homem bêbado. E ela na festa das mulheres. A história fora extra-bíblica, que fala a respeito também desse banquete que o rei Xerxes fez, porque existem fatos históricos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada, né? E um desses fatos escritos dizem que esse banquete de 6 meses ele aconteceu e provavelmente Vasti estava grávida na época. Ou provavelmente ela simplesmente não queria se apresentar diante de homens bêbados, né? Seria constrangedor. Então ela disse não. Pensa só, às vezes nós achamos que nós temos motivos para desobedecer. Às vezes nós temos motivos para mentir. Às vezes a gente acha que tem motivo para fazer aquilo que a gente sabe que não é certo. Mas nós fomos chamados para obedecer, para guardar os mandamentos de Jesus, para viver conforme ele viveu. E ele não vive à base de mentiras. Ele não aproveita oportunidades para fazer aquilo que é errado. Se ele tivesse feito isso, o sacrifício dele na cruz não teria sido aceito por Deus. Mas ele foi perfeito em todas as coisas. E ele foi obediente em todas as coisas. E isso foi imprescindível para que ele nos desse o melhor exemplo. Esse, então, é o resumo do capítulo 1. Vamos para o capítulo 2 agora. No capítulo 2, a palavra diz que o rei recebe outra sugestão. Que sugestão é essa? Dizem para o rei o seguinte, olha, por que você não chama as virgens do reino para que ela se apresente diante do Senhor? Então você escolha qual você quer que seja a nova rainha. Ele gostou da sugestão, então ele falou para assim ser feito. E pessoas foram constituídas em cada província, eram dezenas e dezenas de províncias das quais ele era rei. E então essas pessoas foram responsáveis por trazer as virgens diante do rei. E aos olhos das mulheres era uma grande oportunidade, porque existiam mulheres por ali que nunca teriam oportunidade na vida de crescer, porque aquela era uma sociedade machista, aquela era uma sociedade que não permitia que as mulheres tivessem voz, como acontece nos dias de hoje. Então, aos olhos daquelas pessoas, era uma grande oportunidade se apresentar diante do rei e ter a possibilidade de se tornar uma rainha. É aí que entra Esther e Mardoqueu na história. Esther e Mardoqueu, judeus, aos quais foram levados... Mardoqueu foi levado cativo, né, para o reino de Xerxes, e provavelmente Esther nasceu lá. Esther nunca viu o lugar onde os seus antepassados viveram, ela cresceu lá, só que os pais dela morreram. E quem cuidou de Esther foi Mardoqueu, o primo dela. Tem gente que confunde, chama Mardoqueu de tio, mas Mardoqueu não é tio de Esther, Mardoqueu é primo. E o primo cuidou de sua prima, Esther. Esther entra na história justamente no capítulo 2, onde ela é uma jovem muito bonita, muito elegante, né? E Mardoqueu, um homem mais velho que cuidou dela, orienta ela a ir até lá e pede para ela guardar segredo a respeito do povo dela, a respeito do parentesco deles dois. Pois bem, assim Esther se apresenta dentre todas as virgens, então elas entram num processo de embelezamento. O que é isso? Elas ficariam 6 meses recebendo mirra no corpo e depois outros 6 meses recebendo perfumes e recebendo cosméticos, os cosméticos da época, o Jequiti da época. Imagina aí o Jequiti de 2.500 anos atrás. Exatamente isso que ela ficou por 6 meses, no total de 1 ano. Imagina só que mulherada cheirosa. Se eu passo perfume aqui 3 vezes na roupa, já não sai mais. Imagina ficar 1 ano recebendo óleos e perfumes no corpo. Foi exatamente isso que aconteceu por 1 ano. Passado 1 ano, as virgens começaram a se apresentar diante do rei.
Elas iam durante a tarde, saíam na parte da manhã e depois elas iam para o outro harém. Indo para um outro harém onde uma pessoa responsável pelas concubinas do rei iam para lá. Muitas das mulheres, elas passavam pelo rei, iam para esse harém, digamos assim, e elas nunca mais viam o rei, mas elas viviam ali, como concubinas. O que é isso? Concubinas são mulheres que vivem com um homem, mas que não necessariamente têm um vínculo de casamento. E foi exatamente isso que aconteceu com muitas das mulheres. Porém, Esther se apresenta diante do rei Xerxes e se apresenta e ganha o coração dele. Esther não só ganhou o coração do rei, como antes disso, ganhou o coração do eunuco, ganhou o favor do eunuco. O eunuco ajudou ela, favoreceu ela. Então ela foi para diante do rei com muita humildade, porque as virgens, as pessoas, elas podiam levar tudo aquilo que elas tinham no harém para onde elas se encontrariam com o rei. Mas Esther, ela só levou apenas o essencial, apenas aquilo que o eunuco sugeriu para ela. E o jeito, a beleza, a formosura de Esther ganhou o coração do rei, então ela decidiu-se que ela seria a nova rainha. Feito isso, ela passou a reinar junto com Xerxes e Mardoqueu ficava do lado de fora do palácio. Ele ficava ali fora e as pessoas aos quais o rei tinha constituído para ajudar Esther, essas pessoas faziam a transição das mensagens. Quando Esther queria falar com Mardoqueu, enviava uma pessoa, essa pessoa ia até o lado de fora e falava com Mardoqueu o que ela queria. Mardoqueu falava com essa pessoa e essa pessoa levava de volta a mensagem para Esther. Esse era o WhatsApp da época. Foi assim que Esther trocava mensagens com Mardoqueu. Feito isso, Mardoqueu ficava do lado de fora e ele descobriu, lembra daqueles 7 oficiais que foram buscar Vasti? Dois daqueles 7 oficiais, eles fizeram um complô, fizeram uma conspiração contra o rei, queriam matar o rei. Só que Mardoqueu estava lá do lado de fora e eles não sabiam que Mardoqueu tinha um contato lá dentro. Feito isso, Mardoqueu ficou sabendo da conspiração, avisou Esther, Esther avisou os oficiais e aqueles 2 homens foram enforcados, foram mortos. Então, Esther disse para o rei a respeito de Mardoqueu e tudo mais. Tendo acontecido isso, a história prossegue. Passado um certo tempo, a gente já vai para o capítulo 3 agora. Então, se você está anotando, capítulo 3 de Esther agora. No capítulo de número 3, entra em cena Amã. Amã é o arquivilão do povo judeu nessa história. Por quê? Nessa parte da história, ele é exaltado sobre todos os outros homens do reino. Ele é uma pessoa muito rica mesmo. Ele foi elevado ao mais alto posto e se tornou o braço direito do rei Xerxes, ou rei Assuero, se assim você preferir. Xerxes é o nome grego, né, de Assuero. E ele foi elevado ao mais alto posto, e ele sendo um homem de impressionante poder, né, o rei até fez um decreto para que por onde Amã passasse as pessoas se curvassem, as pessoas abaixassem a cabeça em respeito, em sinal de respeito a Amã. Só que entre todas as pessoas que ficavam lá do lado de fora do palácio, tinha um homem chamado Mardoqueu, esse mesmo Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Amã, ele não abaixava. E isso gerou indignação nos oficiais do rei. Os oficiais perguntavam, cara, por que você não se abaixa? Por que você não se prostra? Você está doido? Né? O homem de maior poder está passando na sua frente e tem um decreto do rei dizendo para você se prostrar e você não se prostra, você está maluco? Né? Só que ele nem dava atenção, ele não estava nem aí para o que diziam. Ele só dizia o seguinte, sou judeu. Só isso. Pausa na história para que a gente aprecie esse momento de Mardoqueu e essa obediência, essa reverência que ele tinha a Deus. Mardoqueu, sendo judeu, tem por tradição conhecer muito bem a lei de Deus, conhecer muito bem os livros de Moisés. E um dos livros, naquela época não tinha capítulos ainda na Bíblia, mas lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 4, diz para a gente não fazer imagem de escultura e tudo mais. E durante todo aquele capítulo, a gente aprende que uma das coisas que mais desagrada a Deus é a idolatria,
é se prostrar, é adorar pessoas ou imagens. Isso é inaceitável diante da lei de Deus. E Mardoqueu, sabendo muito bem disso, não se prostrava diante daquele homem. O rei tinha dado um decreto para que ele se prostrasse. Mas existia um decreto do rei dos reis dizendo para ele não fazer isso. Então ele só dizia, sou judeu, e não se prostrava. Eu tenho certeza que entre as pessoas que ficavam ali fora do palácio, tinham pessoas que se prostravam sendo judias. Existiam essas pessoas, eu tenho certeza. Da mesma forma que lá na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, existiam muitos judeus espalhados pela Babilônia. Mas quando tocou aquelas buzinas, tocou aquele som de música, muitos dos judeus se prostraram diante da imagem do rei Nabucodonosor. Não é diferente nessa história. Tem muitas pessoas no nosso dia a dia, no nosso meio, que sendo cristãs, que conhecendo a boa palavra, conhecendo a verdade de Deus, às vezes dão uma escapadinha para agradar o homem. Às vezes dão uma escapadinha para fazer a vontade do homem. Às vezes o homem pede para mentir e mente. Às vezes o homem pede para fazer uma coisa e faz. Às vezes sabe que é errado, mas mesmo assim faz. E Mardoqueu não era assim. Mardoqueu era fiel diante de Deus. Mardoqueu era uma pessoa justa diante do Senhor. Ele fazia o possível para ser. A gente tem que aprender com ele nessa história. Porque as circunstâncias diziam, se prostra, porque você vai se dar mal se você não fizer isso. As pessoas vão se levantar contra você. E não foi diferente do que aconteceu nessa história, porque a Bíblia diz que as pessoas indignadas com o fato de Mardoqueu não se prostrar diante de Amã, levaram essa mensagem até Amã. Disseram, Amã, é o seguinte, tem um judeu lá que ele não se prostra diante de você, o que você vai fazer? Aí você pensa, um homem que aprendeu a ser presunçoso, aprendeu a ser orgulhoso, recebe uma informação de que alguém não está obedecendo um decreto do rei a favor dele, ele vai fazer alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Amã, ele ficou muito bravo com Mardoqueu. E ele ficou bravo com Mardoqueu por 2 motivos. E eu vou explicar para você. Isso não está implícito nessa história, mas se você conhecer o livro também de 1 Samuel, você vai saber que Amã tinha um segundo motivo para odiar Mardoqueu. O primeiro motivo era, ele não se prostrava diante dele. O segundo motivo é que Amã era um agagita. Agagita. Explico. A Bíblia fala, durante o livro de Esther, algumas vezes que Amã é agagita. A Bíblia nunca vai dar uma descrição, as narrativas hebraicas, elas nunca vão enfatizar um fato por acaso. Sempre que se enfatiza uma informação na Bíblia, é porque ela quer trazer alguma informação. Para nós que somos ocidentais, para nós que não somos judeus, isso não fica claro para nós. Mas, para quem lê esse texto sendo judeu, fica muito nítido saber quais são os 2 motivos pelos quais Amã odeia Mardoqueu. O segundo motivo, pelo fato dele ser agagita, é porque ele, sendo agagita, era descendente de Agag. Se nós formos lá em 1 Samuel capítulo 15, nós vemos que o rei Saul recebe uma ordenança de Deus, recebe um direcionamento de Deus, de como rei ir até os amalequitas e matar os amalequitas, acabar com todos eles. Sem exceção, era para matar todo mundo. Não era para sobrar ninguém, nem animais, não era para levar despojo nenhum, era para matar desde o rei até o servo e não sobrar ninguém. O que é que aconteceu? Saul foi lá, matou a maioria, mas deixou o rei Agag vivo e deixou também algumas das ovelhas e assim por diante. Só que Samuel chega lá e diz, por que você não obedeceu a Deus? E quando ele vê lá, tá lá o rei Agag. Imagina o rei Agag com as mãos para trás, amarrado lá, esperando só para ser liberto, porque ele achou que ia escapar. Só que aí chega Samuel e faz aquilo que Saul devia fazer, e despedaça o rei Agag, mata ele. Então, provavelmente, Amã se lembra dessa história. Pensa só, se os judeus aprendiam a respeito da lei de Moisés antes, imagina só o que Amã aprendeu quando soube que um dos seus ancestrais, o rei Agag, foi morto por um judeu. Aí, um judeu, dentre todas as pessoas ali, não se prostra diante dele. Imagina a raiva que esse homem tinha
de Mardoqueu e de todo o povo judeu. Não foi à toa que nesse momento da história ele decide ir até o rei e convencer o rei de criar um decreto para acabar com os judeus. Um decreto para acabar não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus. E o rei, tendo a confiança do rei, o rei decidiu fazer por onde? E não só isso. Ele disse que queria acabar com os judeus e deu argumentos dizendo que era um povo diferente, que tinha costumes diferentes, né? No sentido assim de, olha, esse povo aí pode dar problema. Tendo feito isso, houve esse decreto. Não só isso, ele disse, eu patrocino. Eu vou colocar 350 toneladas de prata nos cofres do reino. E assim aconteceu. E o rei decidiu, pegou o anel de selar e deu na mão dele. O que é esse anel de selar? Toda vez que se criasse um decreto, colocava-se argila no papel do decreto e um anel com o símbolo do rei, enfim, um brasão do rei, era estampado naquele papel. Então tinha-se ali um sinal de que aquela era um decreto que não podia ser revogado. E foi isso que aconteceu. E esse decreto contra os judeus saíram. Então, Amã, antes disso, ele tirou a sorte, e a sorte caiu no último mês do ano do calendário judeu. Tendo feito isso, nasceu ali a data da qual os judeus morreriam, da qual seria liberado ali muitos soldados que matariam todos os judeus. E foi isso que aconteceu no capítulo de número 3. Então, o capítulo de número 3 encerra aqui, se você estiver anotando. Deixa eu ler aqui o comentário da Caru. Amã era descendente de um rei que tinha matado alguns judeus no passado. Isso é verdade? Por isso que ele odiava Mardoqueu? Eu só fui ler o comentário agora e acabei já respondendo a pergunta. Sim, o rei Agag, ele era o rei dos Amalequitas, e os Amalequitas eram um povo rival, né, do povo judeu. Então, eu já respondi, né, sem querer, mas a resposta é sim. Pois bem, continuemos para o capítulo 4. O capítulo 4 é o capítulo-chave para que então a história tome um rumo diferente. Até então nós fomos aprendendo aqui que a história foi tomando uma certa tensão, né? E no capítulo 4 é o divisor de águas para que então a história mude de figura. Vamos para o capítulo 4. Eu li aqui com vocês o versículo 14, mas antes eu vou explicar, gostaria de dar um foco no versículo 14, que inclusive nessa Bíblia aqui, Bíblia Thompson, ela deixa destacado aqui o versículo 4 do capítulo, do capítulo 4, porque é um capítulo chave da história, né? Então ela destaca, eu acho importante ressaltar também. No capítulo 4, no início dele, Mardoqueu ele está muito triste, ele está inconsolável. A Bíblia diz que ele se veste de pano de saco, ele passa cinzas em si mesmo, na cabeça, no sinal de luto, no sinal de humilhação, e ele chora em voz alta nas ruas. Ele chora, e ele chora por quê? Porque ele ficou sabendo que o povo dele seria destruído, que tinha uma data determinada para todo mundo morrer, para todos os seus irmãos judeus morrerem. Ele começa a chorar muito, começa a demonstrar todo o seu contristamento. Os judeus também ficam muito chateados, não só Mardoqueu. E chega um momento que Mardoqueu consegue falar com Esther. Ele usa aquele WhatsApp que eu comentei e fala com Esther. E diz, Esther, é o seguinte, não ache você que porque você está aí no reinado, você vai escapar. Quem sabe por causa disso você não chegou nesse reino. Foi exatamente esse versículo que nós lemos, versículo 14. Quem sabe não é por isso, por tal tempo, não chegaste ao reino. Olha só, a história de Esther se converge para esse momento. Eu creio que todos nós temos um momento como esse nas nossas vidas. Todos que vivem o propósito de Deus, todos que estão aqui, que estão em Cristo, que sabem que a vida de vocês não é por acaso, que vocês têm um propósito, que vocês têm um chamado, ainda que os chamados sejam completamente diferentes. Vai existir um momento na minha e na sua vida que vai ser determinante para que você seja um instrumento de Deus em alguma situação. Seja em relação à sua família, seja em relação a muitas outras pessoas, seja em relação a diversas possibilidades.
você vai ter um momento chave na sua vida, um momento pelo qual você vai entender porque você nasceu, um momento pelo qual você vai entender porque você passou por tantas lutas, um momento que você vai entender porque que você aprendeu determinadas coisas. Esse vai ser o momento que vai convergir para a vontade de Deus na sua vida. E esse é o momento de Esther, o momento que ela está no mais alto posto e ela, sendo judia, tem o poder de mudar a história, ou pelo menos tentar, né? Ela devolve a mensagem para Mardoqueu dizendo, olha, o rei, ele não me chama para a presença dele faz mais de 30 dias. E se eu chegar na presença do rei sem o rei aceitar a minha presença, eu vou morrer, vou me matar, porque por decreto eu não posso chegar na presença dele sem ele me chamar pelo nome. A única chance que eu tenho é de eu chegar na presença dele e ele estender o cetro para mim. Então, assim, o Mardoqueu responde dizendo, ei, você não vai fazer nada? Você também não vai escapar. Você precisa fazer alguma coisa. E é o momento que ele fala isso, né? E então, ela responde para Mardoqueu dizendo o seguinte, no versículo 16, vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã. Suzã era a capital, onde ficava o palácio, onde ficava a maior cidade de todo o império de Xerxes. E jejuai por mim. Ela pediu que o povo jejuasse 3 dias e 3 noites. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças, as ajudantes dela, assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Então ela estava decidida a fazer alguma coisa. Esse era o momento. E assim ela sugeriu que fizessem. Não foi diferente. De fato, os judeus jejuaram 3 dias e 3 noites. Não é fácil ficar sem comer e sem beber durante 3 dias. É um momento de grande contristamento. Aqui a gente enxerga a importância do jejum, a importância do contristamento, a importância do quebrantamento. Tem muitas pessoas que mandam mensagem aqui na Palavra que Alimenta, fazem perguntas dizendo, para que serve o jejum? Olha, o jejum ele serve como um sinal de... a Adriana, que é uma das pessoas que perguntou como jejua, acabou de mandar um boa noite aí. Justamente isso, o jejum ele serve como uma função de contristamento, de quebrantamento, de dizer, Senhor, eu sei que é uma necessidade básica comer, mas eu abro mão dessa necessidade básica para me quebrantar diante do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor está acima até das minhas necessidades básicas. O Senhor está acima até do comer e beber. Eu demonstro todo o meu contristamento, toda a minha necessidade de estar debaixo da sua plena vontade. Eu demonstro com esse jejum que eu sinto saudade do céu, ainda que eu ainda não esteja lá, ainda que eu não tenha pisado em carne lá. E assim eu demonstro o meu quebrantamento. Olha, se tem uma coisa que a gente aprende na palavra de Deus, é que Deus ele não resiste a corações quebrantados, a corações arrependidos, a corações contristados, a corações que demonstram necessidade de ter uma resposta, de ter uma direção dele, de ter uma providência dele. A Bíblia mesmo diz lá em Salmo capítulo 34, no versículo 18, que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu sempre cito esse versículo aqui, eu amo esse versículo. E é maravilhoso fazer jejum, é maravilhoso se mostrar contristado diante de Deus. É tão difícil fazer jejum, tenho dificuldade nessa parte. Faça, é importante. Busque direção, busque uma forma que se encaixa naquilo que você consegue fazer e depois, se você quiser aperfeiçoar isso, aperfeiçoe. Mas não precisa começar em altos níveis, como esse povo fez durante 3 dias e 3 noites. Comece com 4 horas, 3 horas, enfim. Vamos seguir na história. Se você está anotando, conforme eu te sugeri no começo da live, capítulo 5 agora. Capítulo 5. Tendo acontecido isso, tendo Esther feito essa sugestão, Esther de fato vai para diante do rei. Aparecendo diante do rei, ela chega ali e é aquele momento tenso, porque se o rei rejeitasse a presença dela, provavelmente ela morreria. Mas ela aparecendo diante do rei, o rei estende o cetro em direção a ela, ela vai até o rei e toca o cetro, num sinal de respeito, num sinal de reverência.
Então o rei diz para ela, olha, rainha, o que eu posso ajudar você? Se você me pedir metade do reino, não vai ser pedir muito. E ela falou, olha, é o seguinte, eu e as minhas moças, a gente preparou um banquete e eu gostaria de convidar o rei e Amã para que vocês venham conosco para esse banquete. Na hora que o rei ouviu isso, o rei era caidinho por Esther, ele disse, olha, apressem Amã porque a gente vai para esse banquete. Então, o rei chama Amã e só os dois vão para um banquete com Esther. Lá naquele banquete, o rei pergunta, Rainha Esther, depois de ter bebido vinho, Rainha Esther, o que você quer? Qualquer coisa que você me pedir, até metade do reino, não vai ser pedir muito. Então ela diz, olha, é o seguinte, eu gostaria que vocês viessem para um segundo banquete que eu vou fazer. E eu vou fazer esse segundo banquete amanhã e eu quero que vocês estejam lá, você e Amã. Tá bom? Amém, Sueli. A gente vai seguindo aqui, qualquer coisa você vê o início na gravação que eu vou deixar disponível aqui. Então, assim aconteceu e, tendo participado desse primeiro banquete, da qual Esther pediu que eles participassem do segundo banquete, Amã saiu de lá extremamente feliz. Ele saiu muito feliz porque ele saiu se gabando. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho 10 filhos, eu tenho, sabe, começou a se gabar do seu poder, da sua majestade, digamos assim. E ele se gabando, se achando super, né? Por ter sido chamado pela rainha e pelo rei, o casal mais poderoso de todo aquele reino. Então ele sai todo feliz, só que ele chega em casa e ele diz o seguinte, olha, eu estou muito feliz por isso, mas eu não vou descansar enquanto esse Mardoqueu estiver vivo. Eu odeio Mardoqueu. É como se ele dissesse isso na história. Depois leia com calma. Você vai ter a sua própria perspectiva do texto. Mas eu vou passando aqui o que eu entendi do texto e o que eu creio que o texto quer passar para a gente. Então, a mulher de Amã, ela dá uma sugestão para ele. Olha, lembra daquele texto? Eu não lembro exatamente como é, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói, com as suas próprias mãos destrói. É exatamente isso que pessoas sem sabedoria fazem quando dão conselhos. Então, se você precisa de conselhos, não peça conselhos a quem não tem nada para te oferecer. Não peça conselhos para quem não tem Jesus. Não peça conselhos para quem não conhece a Deus e sua palavra. É importante que você busque conselhos com quem teme a Deus. Tem muitas pessoas que dão conselhos umas para as outras que eu fico, como assim? Eu fico sem entender. Porque as pessoas não têm temor a Deus nos seus conselhos. Elas dizem coisas horríveis, ou pior, ou simplesmente não têm conselhos, né? Então, quando você precisar de conselhos, procure pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que têm sabedoria do alto. Essas pessoas vão te ajudar. Não foi o caso de Amã. Amã chegou todo presunçoso, todo orgulhoso, desejando mal para o outro. E acontecendo isso, a mulher dele diz o seguinte, olha, por que você não faz uma forca para esse Mardoqueu? Faz uma forca para ele, acaba com ele, você pode, você tem poder para isso. Acontecendo isso, ele fala, é verdade, eu vou fazer isso. Então se constrói uma forca para Mardoqueu. Acontecendo isso, essa forca de 20 metros, que é criada, construída perto da casa de Amã, é colocada ali. Então, nós prosseguimos com a história. Eu vou agora para o capítulo 6. Então, se você está anotando aí, agora é a separação aí do capítulo 6. O capítulo 6 é um dos capítulos que eu mais gosto dessa história. E ela traz uma reviravolta impressionante. No capítulo 6, de um dia para o outro, olha a importância de um dia nas nossas vidas. O rei não conseguiu dormir. O rei estava com falta de sono, então ele pede para que as pessoas tragam para ele as crônicas do reino. As crônicas eram como um diário real. Tudo que acontecia no reino, tudo que acontecia nas províncias onde o rei reinava, era escrito nesse livro. Então o rei pegava esse livro de vez em quando e ia lendo, e as pessoas que ele queria honrar, ele honrava, as pessoas que ele queria fazer alguma coisa, ele fazia alguma coisa. Então ele leu sobre um tal de Mardoqueu nesse livro. Se você lembrar no capítulo 2, no finalzinho, você vai lembrar que
dois oficiais do rei quiseram acabar com ele, fizeram um complô contra ele. Mardoqueu ficou sabendo, avisou Esther e o rei foi salvo. Ele leu a respeito disso no livro e perguntou para os seus oficiais: oficiais, o que foi feito por esse tal de Mardoqueu aqui? O que ele recebeu por ter feito tal ato pela minha vida? Então as pessoas disseram: olha, nada, não foi feito nada por ele. Na hora que isso acontece, Amã chega na presença do rei. E Amã chega e o rei diz assim: ei, o que se deve fazer para um homem a quem o rei quer honrar? Nessa hora, Amã pensa que o rei está falando dele. Porque ele era presunçoso, ele achava que ele era o topo do mundo, achava que ele era o centro das atenções, achava que tudo convergia na vontade dele, para ele, e que o rei amava muito ele. Então ele diz assim: olha, rei, o que se deve fazer para um homem que o senhor quer honrar o senhor pode pegar um cavalo que o senhor sempre cavalga, provavelmente ele já estava se imaginando em cima do cavalo. Aí se o senhor pega esse cavalo que o senhor sempre cavalga, aquele que tem um brasão do Senhor, do seu reino na cabeça, aí você veste essa pessoa com roupas reais, com roupas muito bonitas. Aí você escolhe alguém para ir na frente dessa pessoa, e ele já se imaginando lá, recebendo honra na frente das pessoas. E aí você pega essa pessoa e coloca na frente do cavalo e vai levando, e a pessoa vai segurando o cavalo, levando o cavalo, dizendo: olha, é isso que o rei faz para quem ele quer honrar. E essa pessoa vai gritando na rua a favor dessa pessoa que o senhor quer honrar. Aí o rei faz o seguinte: gostei da sua sugestão. Faça o seguinte: faça tudo isso que você acabou de falar pela vida do Mardoqueu. Vai lá e faz isso por ele. Então, Amã, ele teve que fazer justamente tudo aquilo que ele descreveu por Mardoqueu. Aquela pessoa que ele estava querendo acabar com ele foi aquela pessoa que ele honrou, da qual ele passou uma grande vergonha. Pegou o cavalo, pegou Mardoqueu vestido com aquelas roupas muito bonitas, naquele cavalo espetacular, com aquele brasão do rei, foi sendo levado diante. Amã foi levando ele e dizendo: é isso que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Exatamente isso que aconteceu com a vida de Mardoqueu e com a vida de Amã. Uma coisa que eu acho legal nessa história, e essa parte é impressionante, eu creio que vocês também amam essa parte, mas o que é interessante nesse capítulo 6 é que Amã volta para casa. E quando ele volta para casa, a mesma mulher que disse para ele fazer uma forca para Mardoqueu, essa mesma mulher diz o seguinte: olha, eu não queria dizer não, hein, mas se esse cara aí for judeu mesmo, acabou para você. Você vai perecer diante dele. Você não vai ter saída não, hein. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Eu já comentei isso aqui na live e repito. O diabo, ele é tão sujo que primeiro ele vai dizer o seguinte para você: olha, vai lá e faz isso. Vai lá e sai da igreja. Vai lá e deixa de servir esse Deus aí. Você está ganhando o quê? Renunciando mulherada, renunciando os homens, renunciando bebida, renunciando droga. Você está ganhando o quê com isso? Depois você se arrepende. Você está novo, você está nova. Depois você vai lá, vai para a igreja, se arrepende. Aí essa mesma pessoa que ouviu isso de Satanás, através de alguém, através de uma situação, através de um pensamento, essa pessoa vai e faz tudo isso. Só que enquanto essa pessoa está lá no mundo, essa pessoa escuta de Satanás o seguinte: olha, eu acho que você tá sujo agora, hein? Eu acho que agora é tarde demais, hein? Eu acho que agora não tem jeito. É melhor você ficar longe desse povo aí. Sabe por quê? Porque, poxa, você tá todo sujo. Você vai pro pessoal lá que tá limpo. Isso é hipocrisia, rapaz. Eu já escutei no ônibus a pessoa dizer: eu tenho vontade de ir pra igreja. A pessoa falando 1 minuto atrás e falando super alto, né? Que usa drogas e tudo mais. E depois dizendo que não vai pra igreja porque não é hipócrita. Não faz sentido nenhum. Se a pessoa tá suja, ela tem que buscar água, tem que se lá limpar. Uma água, e água é essa que só Jesus pode oferecer. Então não faz sentido nenhum. E essa é uma estratégia maligna para acabar com as pessoas. Para as pessoas perderem a esperança. E pensa só na cabeça de Amã naquele momento. Com muitas coisas acontecendo na cabeça dele. E ele, meu Deus, e agora? Meu Deus não, né? Porque ele era um incrédulo. Mas imagina o que passava na cabeça dele. Eita, ferrou pra mim. Mas
ele lembrou que tinha um banquete para ele ir, né? E assim aconteceu. Ele foi para esse banquete, o banquete que Esther tinha chamado para eles irem. Tendo acontecido isso, eles vão para um banquete e então, depois que o rei toma algumas ali, uns vinhos, ele pergunta para Esther, Esther, o que você quer que eu te faça? Então Esther confessa para ele que alguém tinha um plano contra a vida dele, dizendo, olha, rei, é o seguinte, eu e o meu povo, nós estamos sendo vítimas de um complô, né? Estão querendo acabar com as nossas vidas, uma covardia, e querem nos despedaçar, querem nos matar. Na hora que o rei escuta isso, ele pergunta, e quem quer fazer isso com você? Quem quer acabar com vocês? Quem propôs isso no seu coração? E nessa hora, Esther fala, olha, é esse perverso aí, o Amã, esse malfeitor aí. E Amã, cheio de si, dentro naquele banquete, naquela mesa, comendo, bebendo, olha para o lado e pensa, acabou para mim, já era. Amã não sabia que Esther era judia, né? E tendo tramado tudo isso, ele armou uma arapuca contra si mesmo, porque armou uma arapuca para a rainha, ao qual tinha mais poder do que ele. E tendo achado favor diante do rei, Amã se viu sem saída, e ele ficou desesperado. E o rei ficou tão bravo, porque ele amava tanto Esther, que ele saiu da presença deles, ele saiu daquela sala onde eles estavam. E tendo acontecido isso, Amã se prostra diante de Esther, ele se joga diante dela, ele pede pela vida dela. Na hora que o rei volta, Amã está se jogando em cima de Esther. E então o rei fala, só eu sair da presença de vocês que você já quer violentar a rainha? O rei estava um pouco alterado e viu coisas a mais ali. Só que foi uma permissão de Deus. Então, na hora que o rei falou isso, um dos oficiais ali cobriram o rosto de Amã, colocaram provavelmente um saco, alguma coisa, como um sinal de que ele era indigno de estar na presença do rei. Então ele é retirado dali e um dos oficiais dizem, olha, é o seguinte, tem uma forca que Amã construiu do lado da casa dele para matar Mardoqueu. Aí o rei falou, então levem ele para lá e matem ele lá. E a palavra de Deus diz, assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Esse é um tema de um dos posts que foram feitos aí nos últimos dias. Se você não leu, confira, né? Acompanha aí, que eu acho essa parte da história sensacional. Então a Bíblia diz que depois que Amã morreu na forca que ele preparou para Amã do lado da casa dele, de 20 metros de altura, mais de 20 metros de altura, a ira do rei se aplacou, diminuiu. Então ele ficou mais calmo. Irmãos, que história incrível, que história sensacional. Eu amo de paixão esse livro. Eu gostava muito do livro de Ruth, eu gosto ainda, mas depois que eu tive contato com o livro de Esther mais profundamente agora, esse é o livro que eu mais gosto do Antigo Testamento hoje, né? Isso pode mudar, não sei, mas eu amo de paixão esse livro. Na sequência da história, no capítulo 7, 8, aliás, no 8, 9 e 10, a Bíblia fala a respeito de um edito que o rei faz a favor da vida dos judeus. Não só aquele edito aquele decreto que foi feito para matar os judeus foi retirado, como foi criado um decreto a favor dos judeus. E passado um tempo, os judeus acabaram com aqueles que odiavam eles, e não só isso, mas também mataram os filhos de Amã. Os 10 filhos de Amã foram mortos, e todos aqueles inimigos de Amã, aliás, todos os inimigos dos judeus, né, toda a família de Amã e todas as pessoas que assolavam a vida deles foram mortos. E tendo acontecido isso, Mardoqueu recebeu o cargo de Esther de cuidar de todas as suas riquezas. Porque quando Amã morreu, toda a riqueza de Amã foi para Esther. E Esther constituiu Mardoqueu como administrador dessas riquezas. E acontecendo isso, Mardoqueu toma, digamos assim, o lugar de Amã no reino. Então, Esther, Mardoqueu e o rei Xerxes eram as 3 pessoas de mais alto cargo em todo aquele lugar. E no capítulo e no finalzinho da história,
aquele dia ao qual os judeus morreriam se torna então um feriado ao qual eles comemoram em todas as províncias de acordo com a vontade do rei. Irmãos, eu sei que a live de hoje ficou longa por causa desse livro, mas eu tinha que passar por todo esse livro. Eu acho maravilhoso ter esse contato aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham sintam um pouquinho da sede que eu estou sentindo de mergulhar cada vez mais nesses textos da palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado. Num resumo geral, eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro ponto, a inimizade. Se vocês acompanharam um dos últimos stories, um dos últimos posts, aliás, vocês vão ver que um deles é a respeito de inimizade. Aliás, 2 deles. O inimigo, o diabo, ele ama ambientes que são compostos de inimizade, de confusão, de intolerância, de ressentimento, de falta de perdão. Isso é uma terra fértil para sementes malignas crescerem. Não só isso, onde tem ressentimento, onde tem rancor, onde tem falta de perdão, é como se tivesse um grande alvo onde Satanás treina a sua pontaria. Então, se você tem inimizade contra alguém, se tem alguém que você precisa pedir perdão, vença o seu orgulho e peça perdão. Não deixe confusões em aberto, vá resolver. Ainda que você esteja certo e a pessoa esteja errada, vá resolver. Feche essas brechas. Essas são brechas que você deixa nos muros da sua vida, onde o diabo aproveita os espaços para ir entrando. Então não deixe isso em aberto, mas faça com que essa seja um sinal, né, de que você é um filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu quero ser chamado filho de Deus, eu quero ter essa graça. É lógico que não é fácil, eu não estou pregando aqui o que é fácil, estou pregando aqui o que tem que ser feito. Eu peço que vocês orem a respeito disso e busquem essa direção de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que Mardoqueu e Esther é o típico tipo de pessoa que ninguém dá nada. Mardoqueu é um velho que foi trazido de outro lugar, que não tinha esperança. Uma pessoa que não tinha perspectiva de crescimento. Uma pessoa doida que não se prostra nem diante de um homem que tem um decreto para que a gente faça isso. Esther, uma órfã que foi criada pelo primo numa terra estranha, sem perspectiva de crescimento. Só que, ainda que as pessoas apontassem para eles e enxergassem isso, enxergassem esses defeitos, enxergassem essas fraquezas, Deus olhava para Esther e via nela uma grande rainha. Ainda que olhassem para Mardoqueu e dissessem para ele tudo isso, você é doido, você é um sem futuro, talvez dissessem isso, não sei. Deus olhava para ele e via um grande líder, via um grande administrador. O que eu quero dizer com isso? Talvez você seja apontado pelas pessoas como uma pessoa sem futuro, como uma pessoa sem esperança, como uma pessoa que não vai mudar nunca, como uma pessoa, palavras pesadas, maldição. Mas saiba que, ainda que hoje você seja um verme rastejante, Deus já olha para você como a borboleta que Ele vai te formar quando você for aperfeiçoado pela fé nele. Deus tem poder para isso. Deus pode isso. E Ele faz isso. Ele não olha para nós como nós somos. Ele olha para nós como nós seríamos se o pecado não tivesse destruído a humanidade. Ele olha como se nós estivéssemos perfeitos, se a gente tivesse continuado lá no Éden. Porque foi isso pelo qual Jesus morreu. Jesus morreu para restaurar essa comunhão plena com Deus. E eu quero dizer isso para você. Você não é aquilo que dizem a seu respeito. Você é o que Deus diz a teu respeito. E a palavra de Deus diz que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, muito antes disso, porque a palavra diz que você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Eu quero trazer esperança para você com essa história, com essa palavra, e que o Espírito Santo convença o teu coração que mais do que dizem, você é o que Deus diz. E ainda que você seja como
Uma pedra bruta, assim como diz a Jéssica aí no comentário, você pode ser lapidado por Deus e se tornar uma pedra preciosa, porque aquele que começou em vós a boa obra é capaz de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E se você tem sede de mudar, se você tem sede de abrir mão daquilo que você era, saiba que a palavra nos diz que aquele que realiza em nós o querer, realiza em nós também o realizar. Eu quero dizer para você que não é tarde demais. Se o inimigo diz para você que é tarde demais, saiba que isso é uma mentira. Eu quero convidar você para tomar uma decisão e voltar para Jesus hoje, e voltar para a igreja amanhã, e estar na presença de Deus, na plenitude da vontade de Deus para sua vida, conhecendo, reconhecendo a cada dia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão agora, uma decisão de que querem transformar suas histórias, porque essa palavra nos mostra uma rainha que foi deposta por falta de obediência e uma rainha que foi colocada pelo favor de Deus. Nós podemos entender isso como o sacerdócio do homem, que foi um sacerdócio não agradável a Deus, um sacerdócio com falhas, mas aprove a Deus colocar alguém no reinado segundo o coração dele, e assim foi na vida de Esther. Esther representou ali a vontade de Deus para o reino, e foi exatamente isso que aconteceu, e esse reinado trouxe paz para o povo de Deus, da mesma forma que o reinado de Cristo sobre as nossas vidas nos traz esperança, nos traz um renovo, nos traz uma direção para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, volte para Jesus, tome uma posição, porque se você ouvir uma palavra dessa, se você entender que Cristo é o Salvador, é o Redentor, e que você tem que viver de acordo com a vontade dele, não é possível que você fique aí de braços cruzados, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus, escravizado pelas coisas do mundo. Jesus pode transformar você. Não é religiosidade, não é colocar um coiote dentro de uma gaiola, é transformar a natureza desse coiote aí para que ele se torne uma ovelha. E quando você se transformar numa ovelha, você não vai precisar ficar preso nas grades da religiosidade. Você vai ter o Espírito Santo em você, te direcionando para onde você tem que ir. A pergunta que eu faço para você é: você quer voltar para Jesus hoje? Você quer voltar agora para Jesus? Você quer tomar essa decisão agora? Você se sente convidado por Deus a ter a sua história mudada? Saiba que não é uma sensação, não é um choro. É uma certeza de que sem Jesus não dá. Não existe um caminho paralelo para o céu. Jesus é o caminho, e as suas boas obras não criam um caminho paralelo. Sejam boas obras, sejam más obras. O que define a sua salvação é a sua fé em Cristo. Ele é o único caminho. Eu quero te perguntar, você quer voltar para Jesus? Você quer recebê-lo como Salvador? Você quer ter a sua história mudada por Jesus hoje? Você quer ser transformado por Ele? Então comente aí: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero estar nos caminhos do Senhor. Comente. Nós temos pouco tempo, a live está acabando, tem 58 minutos, nós só temos 2 minutos. Se tiver alguém nessa condição, que você comente aí, que você reconheça isso publicamente, porque se você quer estar na presença de Deus, se você quer fazer parte do corpo, parte desse processo é reconhecer publicamente que Jesus é o teu Salvador, é dizer sim para o noivo em público. Então, assim nós faremos uma oração, e o Senhor você e o Senhor dará as mãos, e vocês seguirão viagem rumo à vontade de Deus. Glória a Deus! A Vera é uma pessoa que quer voltar para Jesus. Existe mais alguém nessa condição? Existe mais alguém que quer tomar uma ação, porque ficar de braços cruzados esperando Deus me chamar? Um dia Deus me chama. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Glória a Deus. Obrigado, Vânia, pela oração. Glória a Deus, Richard. 10 capítulos em apenas alguns minutos, com apenas... Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar então, nós temos alguns segundos. O Henrique também quer voltar para Jesus. Glória a Deus por isso. Eu vou fazer o seguinte, essa live vai acabar porque o Instagram vai fechar ela, mas voltem, eu vou reabrir a live. Entrem, Vera, Henrique, Richard, todos vocês, entrem de novo e a gente vai fazer uma oração com mais calma para não correr aqui, tá bom? Então, já volto. Já volto, hein?